Atenção! Opinião impopular à vista. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, mas vou dizer de cara, acho a cerveja horrível. E sinceramente, acho que beber cerveja é pior do que consumir destilados em vários sentidos práticos. Não é só gosto, pessoal. Tenho razões, e vou destrinchar todas elas aqui, com calma, ponto por ponto. Se você ama cerveja, tudo bem, fique. Se você odeia, ótimo, você terá companhia. E se você vai me xingar, pelo menos deixe um comentário explicando por quê. Vamos nessa! Vamos começar pelo óbvio, o gosto. Cerveja é, para mim, amarga demais, cheia de notas que soam artificiais ou intragáveis. Aquele amargor que você acha que vai acostumar e nunca acostuma. A maioria das pessoas não toma cerveja porque amam o sabor. Elas a tomam por costume, por contexto, por ritual. Pense, quantas vezes você ouviu alguém dizer "eu realmente gosto do gosto da cerveja"? Poucas. O que se ouve mais é refrescante, vai bem com churrasco, combina com futebol. Traduzindo, não é tanto o sabor, é a associação social. E olha, não estou falando de cervejas artesanais complexas, essas têm lugar e público, mas a massa de rótulos comerciais, as lager pálidas e as IPAs industrializadas têm um perfil de sabor que muitas pessoas só aceitam depois de muito convívio. Eu nunca me forcei a aceitar. Se o primeiro gole não me agrada, por que insistir? Por que fingir apreciar um chá ruim porque todo mundo bebe? A saga do banheiro. Esse é prático e inegável. Cerveja faz você levantar o tempo todo. Álcool é diurético, sim. Mas a cerveja, por ser consumida em grande volume, litros, canecas, long necks, transforma a noite numa sequência de idas e vindas ao banheiro. Pense no evento. Você vai a um churrasco, a um show, a uma reunião com amigos e passa metade do tempo na fila, perdendo conversas, perdendo momento, perdendo o clímax da festa. Enquanto todos estão rindo da piada do amigo, você está na fila do vaso. Enquanto alguém propõe um brinde, você está saindo para o banheiro. Perde-se a presença. Isso tem efeito simples. Você participa menos ativamente, perde a espontaneidade das interações e interrompe o fluxo de socialização. E não venha com o argumento de basta beber menos. Se você bebe só um gole de cerveja, a experiência é quase nula. Para sentir a social vibe e relaxar, a maioria precisa de pelo menos 2, 3. Aí começa o ciclo. Vai ao banheiro, volta, pede mais e assim por diante. A cilada do não me contento com uma só. Relacionada ao item anterior, a cerveja não sacia. Com destilados, você toma uma dose, sente o efeito e pode optar por ficar com isso. Com cerveja, você tem que ingerir muito mais líquido para alcançar o mesmo efeito. Resultado: mais beber, igual, mais chance de perda de controle. Não é só questão de bebida, é questão de ritmo e volume. O corpo recebe mais açúcar, mais carboidrato, e a pessoa tende a continuar bebendo porque ainda não sente o efeito. E isso alimenta um problema comportamental. A cerveja facilita a transição entre social drink e excesso, porque a barreira física, o volume, dá a sensação errada de que não é tanto assim, mas é. 1 litro de cerveja é 1 litro de álcool diluído, e isso pesa no bolso e no corpo. O impacto no bolso. Chega a ser engraçado, mas beber cerveja costuma sair mais caro por noite de efeito do que tomar destilados com moderação. Pense comigo. Em muitos bares, uma long neck custa quase o mesmo que uma dose de destilado genérico. E para chegar lá, a pessoa vai tomar 3, 4, 5 long necks, multiplique isso pela conta final e você percebe que a cerveja, por ser consumida em volume, inflaciona a noitada. Além disso, aquela tradição de rodízio de latinhas, caixa para o churrasco, kegs na festa, cria um consumo coletivo que pressiona cada participante a beber mais do que queria, por coerção social. Resultado, a conta do mês sai maior, o controle financeiro é perdido e a desculpa é só cerveja vira um rombo no orçamento. Calorias, inchaço e a famosa barriga de chope. Aqui ninguém gosta de ser lembrado, mas é verdade, cerveja engorda. Não é lenda, é carboidrato líquido. As calorias entram rápidas, sem saciedade.
Uma garrafa pode ter 150 a 250 calorias dependendo do estilo. Multiplique por várias e você tem uma sobremesa líquida diária que se acumula na cintura. Além disso, a cerveja causa inchaço abdominal porque é gaseificada. O gás fica no estômago, dá aquela sensação de estar estufado e aquela velha piada da barriga de chope tem fundamento. Não é só brincadeira. É efeito físico real. E não adianta dizer que cortei a pizza, mas não a cerveja. Calorias líquidas têm efeito rápido. Comparando com destilados, além de você beber em menores volumes, muitas doses são consumidas com gelo e a sensação de saciedade é diferente. Não é que destilado seja saudável, longe disso, mas em termos práticos de calorias por noite funcional, um drink controlado costuma representar menos calorias totais do que litro de cerveja. Ressaca. Quantidade versus qualidade. Há quem diga que a vodka é pior, que o uísque tem mais ressaca. A verdade é que a ressaca é multifatorial. Depende do volume ingerido, da hidratação, dos congêneres da bebida, compostos residuais e do sono. Mas a cerveja, por favorecer o consumo em volume, frequentemente resulta em ressacas longas e incômodas. Dor de cabeça, mais corpo pesado, mais estômago sensível, mais desânimo. E isso quando a pessoa não atrasa o sono por causa das idas ao banheiro. Outro ponto. Bebidas escuras e destilados costumam concentrar congêneres que agravam a ressaca. Já cervejas muito industrializadas podem conter aditivos e altas quantidades de carboidratos que, combinados com o volume, produzem um efeito bola de neve. No final, a conta é simples. Beber mais igual ressacar mais. E a cerveja facilita muito essa tradução. O efeito social, pressões e rituais. Cerveja virou um símbolo social. Churrasco é cerveja, jogo é cerveja, encontro com os amigos é cerveja. E pressão social é poderosa. Eu já vi adultos fingirem gostar de algo só para não ser excluídos. Isso é perigoso. Quando a norma social exige cerveja, outros caminhos ficam apagados. Não há a mesma celebração para vou tomar um gin ou vou tomar um vinho, em rodas mais masculinas, por exemplo. A cerveja é a bebida democrática, e isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ela obriga consumo, estigmatiza quem não quer beber e ironiza quem prefere destilados ou bebidas sem álcool. Além disso, a cultura de quanto mais melhor, em muitos grupos, se alimenta da cerveja, a competição de quem bebe mais, os brindes em série, a rodada que pressiona, tudo isso cria um ambiente propício a exageros. Qualidade e quantidade, o paradoxo da indústria. Há hoje um movimento craft que é fantástico. Cervejeiros criativos, sabores, tradição, eu valorizo isso, mas não é a norma. A maioria do que circula nas prateleiras e nos bares é cerveja industrial, produzida em massa, com perfil padronizado e pouco caráter. O problema é que muita gente trata essas bebidas como obras-primas, quando são commodities. Se você já provou uma IPA artesanal bem feita e curte, ótimo, mas isso é exceção, não a regra para o público massa. E por causa dessa padronização, as pessoas associam beber cerveja a uma experiência homogênea, que na prática não é tão prazerosa se você aprecia sabores de verdade. Resultado: repetição, tédio gustativo, consumo mecânico. Saúde a longo prazo e beber com frequência. Não vou dizer que destilado é a opção saudável, ambos têm riscos, mas existe um ponto prático. Consumo frequente de cerveja tende a ser mais contínuo. Alguém que toma uma dose de uísque vez ou outra tem picos de consumo. Alguém que bebe cerveja em encontros pode normalizar o consumo semanal. A normalização tem consequências: aumento de pressão arterial, alterações no metabolismo, ganho de peso. Saúde pública está cheia de dados que correlacionam o consumo contínuo de álcool com riscos. Portanto, se sua escolha se baseia em destilado é pior, pense, pior em que? Em chance de dependência? Em volume de consumo? Em calorias? São dimensões diferentes. O ponto aqui é, cerveja facilita a frequência, e frequência é um fator de risco. Experiência pessoal e preferências, o lado humano. Quero falar também de algo pessoal. Eu prefiro o ritual do destilado. Uma dose de um bom whisky, um gin bem trabalhado, uma cachaça de qualidade, tudo isso oferece um ritual, uma apreciação do sabor, uma pausa. Você prova, saboreia, conversa, não precisa de litros. Para mim, isso é consumir com elegância e presença. Não estou defendendo o alcoolismo ou o uso irracional de destilados.
Estou dizendo que na prática e na minha experiência, prefiro uma bebida que me permita estar presente, conversar, curtir, sem me levantar a cada 15 minutos, sem gastar demais, sem sentir que estou apenas obedecendo a um script social. Contra-argumentos que já imaginei e respondo agora. Antes que você escreva, mas cerveja tem menos álcool e é mais segura. Eu já te ouvi. Sim, a graduação alcoólica tende a ser menor em cada copo, mas o que importa é o total do álcool consumido e o comportamento do bebedor. E aí a cerveja perde. Para alcançar efeito, muita gente aumenta o volume. Outro argumento é, mas cerveja é bebida democrática, une as pessoas. Sim, pode unir, mas unir também não significa que seja a melhor opção para a experiência social. Se metade do grupo está na fila do banheiro, a união é parcial. E tem ainda quem diga, mas destilado engorda também, mistura com refrigerante, etc. Verdade, misturadores engordam, mas a proposta aqui é consumo consciente. Um destilado puro ou com gelo muitas vezes tem menos calorias do que 1 litro de cerveja. Importante ser honesto, existem cervejas incríveis, existem ocasiões em que uma cerveja bem tirada é maravilhosa. A crítica aqui é direcionada ao consumo massivo, ao ritual automático, ao efeito prático que a cerveja causa em eventos sociais e na vida das pessoas. A minha conclusão? Curta e direta. Cerveja é superestimada. Por sabor, por logística, por gasto, por efeitos no corpo e por pressão social. Em muitos aspectos práticos, eu prefiro destilados. Com moderação, claro, porque acho que oferecem mais presença, mais sabor por dose e menos perda de tempo. Agora eu te proponho um desafio. Na próxima reunião com amigos, experimente pedir uma dose de destilado ao invés de uma long neck. Veja se alguém comenta. Veja se você participa mais da conversa. Veja se, no final, sua conta é menor ou sua ressaca é pior. Faça o teste e volte aqui para me contar. Se essa opinião te irritou, ótimo. Deixe um comentário dizendo por quê. Se você concorda, também deixe um comentário dizendo qual destilado você prefere e por quê. Se houver um bom argumento técnico contra meus pontos, calorias, custo por unidade de álcool, efeitos fisiológicos, me mande. Adoro dados. Curte o vídeo? Dá um like. Quer mais opiniões impopulares assim? Se inscreve. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que jura que cerveja é a bebida suprema. Quero ver a reação dele.